Estas crianças deficientes eram completamente incapazes de criar os programas mais complexos de comportamento exigidos pela segunda tarefa, na qual a criança tinha de escolher entre responder ou não. Não conseguiam mudar da resposta motora negativa para positiva ou vice-versa, e continuavam reagindo ao segundo estímulo da mesma maneira que haviam reagido ao primeiro. Assim, se a luz vermelha positiva se acendesse depois de uma luz verde negativa, elas continuariam não respondendo. Na situação em que se pedia que trocassem de mãos quando mudasse a luz, continuariam usando a mesma mão com que tinham começado. Crianças deficientes mais brandas eram capazes de responder corretamente à versão mais simples deste tipo de problema. Seus sintomas às vezes não eram tão claros, e só apareciam nas versões mais complexas da tarefa. A explicação destes fenômenos numa estrutura conceitual pavloviana não era tarefa fácil. À primeira vista, eram aparentes duas possibilidades. Talvez as dificuldades da criança fossem causadas por um desbalanço entre excitação e inibição, ou talvez fossem causadas por uma plasticidade insuficiente dos processos nervosos. Estas explicações surgiram ligadas aos conceitos fisiológicos pavlovianos, mas a terminologia não deve obscurecer as ideias centrais. Falando de um balanço entre os processos de excitação e inibição, os psicofisiologistas se referiam à possibilidade de que o sistema nervoso possuísse uma inclinação geral, de modo que a excitação ou a inibição poderiam tender a ser dominantes. Se a inibição fosse dominante, a criança rapidamente se fatigaria e seria incapaz de responder. Se, ao contrário, prevalecesse a excitação, a criança responderia excessivamente às instruções verbais. Ainda que na nossa opinião a noção de que o retardamento mental é causado por um desbalanço entre os processos neurais excitatórios e inibitórios não explique os fenômenos que observamos, não poderíamos excluir a possibilidade de ser um fator. Havia já muito tempo, Pavlov havia descrito o desbalanço entre excitação e inibição como um sintoma básico da neurose, e esse fenômeno havia sido estudado por B. M. Teplov e.V. D. Nebelitsen em uma série de experimentos. Sua aplicabilidade ao fenômeno do retardamento mental e comportamental de crianças imaturas era, no começo deste trabalho, uma possibilidade significativa. Das duas explicações, preferíamos aquela que se concentrava na falta de plasticidade e na inércia dos processos neurais das crianças deficientes. Como sabem os professores experientes de crianças retardadas, a mudança de uma lição para outra não é fácil para elas. Depois de uma hora de soletração, as crianças deficientes frequentemente continuam a soletrar mesmo que o assunto mude para aritmética. Pensamos que a mesma explicação pudesse se aplicar aos nossos experimentos. Ao contrário de muitos fisiologistas pavlovianos dogmáticos, no entanto, que pensavam que a combinação de uma falta de plasticidade e de um desbalanço entre os processos excitatórios e inibitórios explicaria o retardamento mental, nós achávamos que essa explicação era insuficiente e que se fazia necessária uma abordagem mais sofisticada do problema. Como se pôde prever, usamos a linha de raciocínio adiantada por Vygotsky para discriminar entre as diferentes formas de retardamento comportamental e para constituir uma base mais firme para os experimentos sobre os princípios neurodinâmicos do retardamento. A distinção primária era entre um comportamento organizado com base em processos superiores imediados e um comportamento baseado em processos naturais. Reconhecemos que, ao mesmo tempo em que era possível que os mecanismos neurodinâmicos postulados pela teoria pavloviana, tais como interação entre excitação e inibição, operassem igualmente nos dois níveis, também era possível que uma condição patológica estivesse presente predominantemente no nível superior ou no inferior de organização. Segundo nossa hipótese, nos casos onde o nível inferior era afetado, seria possível compensar as dificuldades através de mudanças na organização da atividade pelo uso dos níveis superiores, preservados da deficiência. Em outros KSOS, poderíamos supor que a situação psicofisiológica fosse oposta. O nível superior da organização do comportamento estaria comprometido, e não poderia ser usado para compensar defeitos de comportamento. Em tais casos, só uma compensação que fizesse uso das funções inferiores teria chance de obter sucesso. Para confirmar esta hipótese, necessitávamos de técnicas que nos permitissem estudar as características neurodinâmicas de comportamento de crianças, tanto no que se referia ao nível superior quanto no inferior. Ainda que nossa abordagem tivesse consistência teórica, obter uma prova disso não seria tarefa fácil. A unidade dos níveis superior e inferior no ser humano não permite uma completa separação dos dois níveis. Na verdade, tínhamos que nos contentar com a construção de situações experimentais que nos permitissem variar a importância relativa dos dois níveis na execução de uma determinada tarefa. Minha colaboradora I.D. Onskaya e eu usamos o método motor combinado numa série de 3 experimentos, para estudar as funções diretoras da fala sobre os processos motores e verbais. Pelo uso de respostas verbais em uma situação e respostas motoras em outra,
esperávamos atingir a almejada diferenciação entre os níveis de organização do comportamento. Em uma das situações, as crianças eram instruídas a responder a uma instrução verbal com uma resposta motora simples, apertando um aparelho de gravação, como nos estudos anteriores. Na segunda situação, deveriam responder falando a palavra sim ao estímulo vermelho e a palavra não ao estímulo verde. Comparando as respostas das crianças nestas duas modalidades, podíamos ver se havia diferenças de plasticidade do sistema nervoso no nível superior, verbal, do comportamento, e no nível inferior, motor. Numa terceira situação experimental, as respostas verbais e motoras eram combinadas. As crianças tinham de dizer sim e apertar simultaneamente o aparelho, ou dizer não e também não apertá-lo. As consequências psicológicas exatas de cada uma dessas tarefas tinham de ser cuidadosamente analisadas. Na primeira situação experimental, onde só se demandavam reações motoras, a criança precisava possuir uma relação balanceada entre os processos excitatórios e inibitórios do sistema motor e um alto grau de plasticidade deste mesmo sistema para obter sucesso. Quando só era demandada uma reação verbal, a plasticidade e o balanço excitação-inibição do sistema motor se faziam irrelevantes. A reação esperada só seria afetada por distúrbios do nível superior, no qual é organizado o comportamento verbal. O último arranjo experimental era claramente mais complexo. Para lidar adequadamente com aquele problema, a criança teria de estabelecer um sistema funcional que coordenasse os componentes verbal e motor. Se esse sistema funcional não se formasse, os componentes verbais e motores não representariam mais que ações paralelas, e seria possível que interferissem um com o outro. Constatamos que as crianças normais de 2 a 2 anos e meio de idade eram incapazes de responder adequadamente a qualquer uma destas situações experimentais. A excitação de seus impulsos motores era tão generalizada que elas não conseguiam realizar o programa de atividade motora. Também suas reações verbais eram desorganizadas. Repetiam as palavras sim, sim ou não, não de forma inercial, dependendo de qual fosse o primeiro estímulo. E era para elas totalmente impossível combinar as respostas verbais e motoras. Via de regra, estas ações inibiam uma outra. Apresso-me a assinalar que uma criança de 2 anos não exibirá um comportamento inercial se suas ações tiverem significado para ela e forem substanciadas por uma experiência prévia relevante. Se essa criança estender a mão para apanhar uma bala, não continuará com a mão estendida uma vez que tenha conseguido o que queria. Mas sob as condições artificiais de um laboratório, quando o apertar de um botão e o dizer sim não são acompanhados por uma recompensa imediata e ocorrem em resposta a uma instrução verbal arbitrária, existe uma certa inércia dos sistemas motor e verbal. Quando crianças de 3 a 3 anos e meio são sujeitos destes experimentos, a coisa muda de figura. Nesta idade, o sistema motor da criança na situação artificial de laboratório torna-se mais plástico e perde algo de sua antiga inércia. Também o sistema verbal começa a tornar-se mais flexível. A criança que respondeu sim ou não aos estímulos condicionantes não fica mais repetindo essas palavras. De maneira geral, a combinação das respostas verbais e motoras melhora só um pouco o desempenho do componente motor da tarefa. Em alguns casos, observamos uma melhora clara no desempenho da criança quando estes dois modos de resposta eram combinados. Ao falar sim ou dando a si mesmo o comando vai, as respostas motoras da criança começam a ser mais organizadas e controladas, e ela supera a inércia que era típica de suas respostas motoras numa idade anterior. Observamos um fenômeno notável nas crianças de 3 anos e meio a 4 anos de idade. Ainda que o dizer sim e apertar um botão seja uma resposta dupla, os dois componentes compartilham de uma mesma direção positiva e a. Tanto o sistema de resposta verbal quanto o motor estão excitados. Mas quando uma criança tem que dizer não ou pare e bloquear simultaneamente uma resposta motora, a excitação do sistema verbal é positiva, enquanto o significado é negativo. Uma vez que toda resposta vocal tende a produzir uma resposta motora, mesmo que o significado da resposta não seja negativo, um conflito psicofisiológico é evocado pelo uso do negativo. Notamos um certo grau de dissociação entre as reações verbais e motorras durante esse período de transição que vai dos 3 anos e meio aos 4 anos de idade. Quando falava não, a criança frequentemente deixava de inibir seus movimentos e apertava o botão. Quando a criança já é alguns meses mais velha, ou se instituirmos um treinamento especial que enfatize o significado da resposta verbal através de reforços explícitos, forma-se um novo sistema funcional que passa a regular as reações motoras da criança. Sua atividade motora cai sob o controle do significado das palavras, e não mais constitui a resposta primária ao mero som produzido pela fala. Vi este resultado como uma indicação de que havíamos criado um modelo de como a linguagem da criança passa a controlar seu comportamento sob condições especiais de laboratório.
Esta transição de respostas impulsivas para respostas controladas pelo significado de uma palavra emitida ocorria em algum ponto entre as idades de 3 anos e meio a 4 anos, ainda que a época precisa variasse muito, dependendo das características mais sutis do experimento e da criança em particular com que ele se realiza a VA. É difícil especificar quando e sob quais condições este sistema funcional recém-organizado pode ser observado, porque ele é, de início, muito frágil. Numerosos estudos, conduzidos em muitos países, têm confirmado ou refutado nossos resultados. Estas discrepâncias só podem ser explicadas por uma cuidadosa análise. Neste tipo de experimento, que utiliza crianças de 3 anos e meio a 4 anos de idade, mesmo as mais sutis diferenças na morfologia das respostas verbais, como por exemplo entre as instruções vai e não ou aperte e não aperte, podem ser importantes. Mas o ponto essencial é que cada conjunto de deficiências pode ser observado num período específico do desenvolvimento da criança e desaparecerá nos períodos subsequentes. Na minha maneira de ver, o fator importante é a sequência de mudanças, e não a idade precisa em que aparece o novo sistema funcional. Novamente, é importante enfatizar que estes experimentos não são mais que modelos experimentais de laboratório do desenvolvimento do controle no comportamento da criança. Quando realizamos este trabalho, sabíamos que os especialistas faziam uma distinção entre duas formas básicas de retardamento mental, excluindo-se aquele retardamento provocado por lesões cerebrais localizadas e o grupo, ainda hoje obscuro, dos distúrbios cerebrais mínimos. Chamávamos um dos tipos de astenia geral. Este tipo de retardamento é geralmente causado por subnutrição ou algumas doenças somáticas. A outra forma é a deficiência mental verdadeira, e é causada pela intoxicação cerebral intrauterina, traumas congênitos e, em alguns KSOS, fatores genotípicos. Como os dois tipos de retardamento frequentemente apresentam sintomas comuns, a distinção entre eles não é tarefa fácil. Tentamos usar-nos a categorização geral do desenvolvimento da autorregulação verbal como meio de diagnosticar as duas formas. Pela nossa hipótese, no retardamento associado com astenia geral, os sintomas do distúrbio seriam resultado de uma disfunção dos processos somáticos inferiores. Se fosse este o caso, as características neurodinâmicas associadas à excitação e inibição do sistema motor seriam mais deficientes que aquelas ligadas ao sistema verbal superior. Decorreria disto que o sistema verbal, mais preservado, poderia ser usado para ajudar a superação das insuficiências neurodinâmicas do sistema motor. A situação seria diferente para as crianças que sofrem de uma deficiência essencial. Nossa hipótese era que suas funções superiores, incluindo seu sistema verbal, seriam mais afetadas que as funções inferiores. Assim, a fala destas crianças seria de pouca valia na reorganização de seu comportamento ou para compensar alguns de seus defeitos. Nosso trabalho com essa diagnose diferencial começou no princípio dos anos 50 e levou muitos anos para ser terminado. Está resumido numa monografia de 2 volumes, Problemas da Atividade Nervosa Superior de Crianças Normais e Anormais, publicada em russo em 1956 e 1958. Condensações deste trabalho, em inglês, aparecem em A. R. Luria, The Role of Speech in the Regulation of Normal and Abnormal Behavior, Pergamon Press, 1960. Neste trabalho, E. D. Onskaya demonstrou que as crianças com síndromes astênicas apresentavam grande dificuldade para dar respostas motoras a instruções verbais, mas o mesmo não ocorria quando tinham de apresentar apenas uma resposta verbal. Respondiam sim ou não de maneira adequada, mas reagiam excessivamente quando se pedia que fizessem um movimento em resposta a uma luz. Não respondiam se um estímulo positivo se seguisse a um negativo. Também demonstravam inércia após o estímulo positivo, continuando a responder mesmo depois de apresentado um estímulo negativo. Como seus defeitos estavam localizados no sistema motor, nossa hipótese era que seria possível utilizar o sistema verbal para trazer o sistema motor sob seu controle. Estávamos certos. Constatamos que a combinação de respostas verbais e motoras fazia com que as crianças que sofriam de uma superexcitação passassem a responder mais regular e adequadamente às instruções. Cessaram totalmente de responder impulsivamente aos estímulos negativos. E as crianças de comportamento inerte começarão, com a ajuda de suas próprias respostas verbais, a obter respostas motoras estáveis aos estímulos positivos. Já nosso estudo de crianças verdadeiramente deficientes produziu resultados completamente diferentes. Os membros de nosso grupo de pesquisa, incluindo o Dr. E. I. Meshcheryakov, Dr. V. I. Lubowski e o Dr. E. N. Marcinovskaya, demonstraram que os distúrbios neurodinâmicos dos processos verbais dessas crianças eram muito mais pronunciados que os distúrbios motores.
As dificuldades que havíamos associado a um desbalanço entre os processos excitatórios e inibitórios ou ao problema da inércia patológica apareciam igualmente nos sistemas verbal e motor, e podíamos prever com certeza que uma combinação de respostas verbais e motoras não melhoraria o desempenho das crianças com deficiência verdadeira. Todas estas observações foram feitas sob condições artificiais de laboratório. São úteis, tanto como modelos experimentais do desenvolvimento do comportamento verbalmente controlado, quanto como auxílios de diagnóstico, mas não devem ser supergeneralizadas. Para estabelecer a generalidade das leis, sabíamos que tínhamos que investigar o comportamento natural das crianças para entender as distorções que as condições de laboratório podiam ter introduzido. No final da década de 50, conduzimos uma série de observações em berçários. De maneira geral, constatamos que crianças de 1 ano a 1 ano e meio de idade são incapazes de seguir instruções verbais que não estejam ligadas à alimentação. E mesmo nesta situação, não é o significado da palavra, mas a entonação do estímulo e sua colocação na situação como um todo que tem o principal papel de regulação do comportamento da criança. O comportamento de uma criança que engatinha no chão é quase totalmente determinado por suas reações orientadoras às características físicas dos comandos, independentemente das instruções verbais. Podemos observar este mesmo fenômeno numa criança que está sentada a uma mesa onde existem vários brinquedos. A instrução verbal, por favor me dê o peixe, pode até dar início a uma reação, mas ainda não programa o comportamento da criança. Os olhos da criança podem se voltar para o peixe, e sua mão pode esboçar um movimento em direção a ele, mas tanto os olhos quanto as mãos facilmente se desviam do objeto mencionado. A criança, quando se orienta, é atraída por objetos mais próximos, mais brilhantes, mais novos ou mais interessantes. O objeto mencionado só se tornará atraente para a criança se for separado dos outros e movimentado. Em suma, a criança está sob o controle das características físicas da situação. Na verdade, estávamos procurando maneiras de descrever como uma instrução verbal entra em conflito com a influência do ambiente físico imediato, nas crianças muito novas, e vem finalmente a dominá-lo. Nossos experimentos eram de fato muito simples. 2 objetos, um copo de madeira e uma pequena taça de madeira, eram colocados sobre uma mesa. Colocava-se uma moeda dentro do copo, sob o olhar da criança. Onde está a moeda? Instruíamos a criança a encontrá-la. As crianças mais novas, de 1 ano e 1 ano e meio de idade, movimentavam a mão em direção ao copo, mas sua resposta orientadora ainda era tão forte que geralmente agarravam o copo e a taça ao mesmo tempo. Só um pouco mais tarde as crianças pegavam o copo e achavam a moeda. As instruções verbais só se tornavam decisivas quando a criança já tinha cerca de 2 anos de idade.